Tudo é do céu. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Que é contado sobre um rei, um grande rei, muito poderoso, muito forte. E ele tinha um filho com defeito físico. Ele era manco e ele era vesgo. E o rei, obviamente, adorava o seu filho. Ele pediu para grandes artistas fazerem um retrato, um desenho do seu filho querido, o príncipe. Ele chamou os melhores artistas para realmente fazer uma coisa maravilhosa, só que todos tinham esse dilema, essa grande dificuldade. Se eu desenhar ele manco e vesgo, o rei não vai gostar. Mas se eu ocultar os defeitos, o rei vai falar que não é o retrato do filho dele. O que eu faço? Os 3 finalistas que ganharam o prêmio que ele prometeu, o prêmio para 3, fizeram da seguinte forma. O primeiro artista, ele fez uma decisão: eu não vou desenhar os defeitos físicos. Vou ignorar. Desenhou ele com ambas as pernas do mesmo tamanho, ele não era manco, não tinha uma perna menor que a outra, e também os olhos dele perfeito, e realmente ficou maravilhoso. O príncipe já era bonito, e agora ficou sem nenhum defeito físico, maravilhoso. Ele ganhou o prêmio número 3. Prêmio número 2, ganhou o artista que ele falou, fez o seguinte: eu não vou ocultar os defeitos físicos dele, mas que tal colocar ele de lado? Porque os defeitos físicos dele era tudo do lado esquerdo. Colocou ele de perfil, lado direito, a perna certinha, o olho perfeito e pronto. Então, o que ele fez? Ele focou no lado saudável e não mostrou o lado defeituoso. O terceiro artista, ele falou o seguinte: calma aí. Na prática, o príncipe ele é manco e ele é vesgo. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer de conta que não existe, eu vou colocar ele de lado para não aparecer? Não. Vamos mostrar os defeitos dele, como que os defeitos dele, eles estão no lugar certo. Prestem bem atenção à criatividade que esse artista teve. Ele desenhou o príncipe montado num cavalo, assim um pouco de lado, e quando você via o pé menor, podia muito bem ser que ele estava assim posicionado em cima do cavalo, e ele colocou ele com uma arma na mão e o olho assim fechado, mirando o alvo. Obviamente, esse ganhou o primeiro lugar. Este mashal, essa parábola, representa como nós devemos enxergar o príncipe que está ao nosso lado, que muitas vezes nós estamos vendo ele com defeitos. Nós estamos falando sobre a grande mitzvah de amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas eu olho para o próximo e falo, como que eu vou amar ele? Ou como que eu vou respeitar ele? Como que eu vou conviver com ele se ele tem tal e tal defeito? Nós somos craques em achar os defeitos do outro. E muitas vezes o defeito é real. Ele é uma pessoa que tem defeitos, todo mundo concorda. O que eu faço? Nós temos aqui 3 artistas, que eles são 3 grandes alunos do Maggid Mezritch, que, como nós falamos, o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, ele trouxe para todos essa grande ênfase do amor ao próximo. O Maggid, que era aluno do Baal Shem Tov, continuou o seu caminho. E nós temos 3 grandes alunos do Maggid que foram desenvolvendo esses 3 artistas que nós falamos agora. Um deles é o Alter Rebbe, o autor do Tânia, vamos deixar ele para o terceiro. E nós temos o Reb Zusha Manipoli e nós temos o Reb Levi Yitzchak de Barditchev. Então, só para contar para vocês, é muito interessante o Reb Zusha,
Ele era um dos alunos do Maggid, como eu falei, colega do Alter Rebbe. Pessoa muito, muito especial, um grande tzadik. E ele, quando ainda ele era aluno, quando ele estava presente na Yeshiva do mestre, uma vez veio uma pessoa se aconselhar com o grande mestre, com Maggid Mezrit. O Reb Zushe, que era uma pessoa dotada de Ruach HaKodesh, de inspiração divina, ele conseguia ver a pessoa e saber tudo que a pessoa fez, o que ela sente. Dá medo estar perto dessas pessoas. Tem pessoas que conseguem fazer um raio-x imediatamente. Então o Reb Zushe olhou para ele e falou, esse cara aqui fez coisas tão erradas, tão baixas. E ele chega assim, chegando para falar com o Maggid Mezrit, ele deveria fazer uma preparação espiritual para falar com esse mestre. Um pouco de remorso, um pouco de introspecção. Ele chega assim, e ele achou que era uma falta de respeito, e ele falou, ô meu amigo, você faz isso, você chega aqui do nada e quer falar com o Maggid? O homem levou um susto, o cara sabia exatamente tudo que ele sentia, o que ele fazia, ele saiu correndo. Quando o Reb Zushe viu isso, ele falou, ai, o que eu fiz? Será que eu ajudei aquela pessoa a evoluir, colocando na cara dele tudo de errado que ele faz? Não, acho que não é esse o caminho. Ele ficou tão arrependido, ele pediu para conversar sós com o mestre, com o Maggid Mezrit, falou, não, Rebbe, me ajuda. Eu falei feio. Afastei uma pessoa, achei que estava ajudando, mas eu vi que o resultado não foi bom. O Maggid falou para ele o seguinte, eu vou te dar uma brachá, para que nunca mais você enxergue algo de errado no próximo. Olha que brachá incrível. Você nunca mais vai conseguir ver algo de ruim no próximo, só coisas boas. Então, para você, aos teus olhos, não existe mais nada errado, não existe imperfeição no outro. Uma brachá incrível. E o Reb Zushe, a partir de então, nunca mais enxergou nada de errado no próximo. Então, todo mundo era maravilhoso. Tem pessoas que têm essa brachá, que conseguem só ver o lado positivo do outro. O que significa isso? Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Será que... Vamos lembrar que aquele primeiro artista, o que ele fez? Ele pegou os defeitos físicos do príncipe e fez de conta que não existe. Mas isso daqui não é mentira? Ah, essa pessoa é maravilhosa, mas isso daqui de errado? Não, ele é maravilhoso. Será que isso aqui é mentira? É muito interessante. Nós estamos estudando isso tudo, como nós já falamos, só é possível através dos ensinamentos do Tânia até agora. No momento que você entende que por trás da carcaça tem uma alma, por trás da alma animal tem a alma divina, na essência é puro. Pergunto para vocês, a pessoa, Deus nos livre, cega, aonde está o problema dela? No corpo ou na alma? Não existe perder a visão, o poder da visão da alma. Existe não ter o órgão perfeito, saudável, para conseguir utilizar esse poder da alma. Na realidade, o cego ele não deixa de ter a força da visão que a alma tem. Ele perde o recipiente, o veículo para poder ser usada essa força da alma. Uma pessoa que é arrogante, que ela é invejosa, que ela é mentirosa, que é um ladrão, todas as coisas, é tudo externo à sua essência. Então o Reb Zushe, ele falou, eu vejo direto a essência, só vejo coisa positiva. Isso daqui é uma brachá muito grande, isso daqui é um nível muito elevado. Esta foi a avodá, o serviço espiritual do Reb Zushe Manipoli. Esse é um dos alunos do Maggid Mezrit, um dos colegas do Alter Rebbe. O segundo aluno do Reb Zushe, do Maggid, é o Reb Levi Yitzchak de Barditchev. Ele fala o seguinte, calma aí. Essa pessoa tem coisas muito sérias. Vou fazer de conta que não existe isso. Como que eu lido com uma pessoa que Deus nos livre faz mal aos outros? Uma pessoa que tem traços de caráter muito negativos.
Eu simplesmente vou falar, você é maravilhoso? Então, por isso que não é para todo mundo isso. Tem um outro caminho, que não é aquele que desenhou o príncipe sem defeito nenhum. Então, no final das contas, ele tem defeito. O que fez o segundo artista? Desenhou ele de perfil e colocou o lado saudável. Isso significa você ver que tem defeitos. Eu enxergo as imperfeições, mas eu escolho focar no meio copo cheio. Eu coloco ele de perfil. O Rabbi Eliezer Berditchev, uma vez, tem inúmeras histórias, mas apenas uma das histórias para mostrar a grandeza dele. Era conhecido como o advogado de defesa do nosso povo. Uma vez ele viu a pessoa na frente da sinagoga em Yom Kippur fumando. Ele chegou para essa pessoa e falou: desculpa, mas será que o senhor esqueceu que hoje é Yom Kippur? Não, sei muito bem que hoje é Yom Kippur. Talvez, será que o senhor esqueceu que é proibido fumar em Yom Kippur? Não, sei muito bem que é proibido fumar em Yom Kippur. O Rabbi Levi, ele vira para o céu e fala: Ribono Shalom, mestre do universo, você viu? Viu que incrível? Mesmo em Yehudi, que ele fuma em Yom Kippur na frente da sinagoga, ele não está disposto a mentir. Ele é verdadeiro. E o Rabbi Levi, que ele fez? Ele viu que o cara está fazendo uma coisa errada. Ele falou: ele é maravilhoso, no final de errado. Mas ele não mente. Olha que lindo. E tem inúmeras histórias, não é agora o momento de contar, eu recomendo a todos lerem as histórias do Rabbi Levi Yitzhak, tem em português mais de um livro, as histórias do Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. E só de passagem uma dica, quem está em viagem, e às vezes a mala está acima do peso, ou tem problemas, você está com algum receio lá na hora da viagem, existe uma tradição de você pegar um papelzinho, escrever o nome do Rabbi Levi de Berditchev, colocar dentro da mala, que dizem que isso ajuda. Então, o Rabbi Levi Berditchev é uma pessoa que o mérito dele nos ajuda até os dias de hoje. Eu digo que só fala o nome da cidade dele, Berditchev, ou falar o nome da mãe dele, etc. Tem toda uma kedushá, uma santidade, uma força no Rabbi Levi, porque ele realmente era uma pessoa que defendeu o nosso povo em todas as situações. De que forma? Olhando o lado saudável, não ignorando os defeitos, mas dando ênfase que, na realidade, é o que a gente faz. Cada um de nós tem defeitos. Vamos concordar, nós temos defeitos. Mas nós damos mais ênfase para nossas vantagens do que para nossos defeitos. Nós temos justificativas para nossas imperfeições. Vamos fazer a mesma coisa com o próximo. Essa que é a ideia da Torá. Mas, no final das contas, ainda temos uma questão. Se você coloca a pessoa de perfil, você está dando ênfase para o lado saudável, mas você está, de certa forma, escondendo aqueles defeitos. O terceiro artista, ele falou: eu vou transformar defeitos em vantagem. Ele colocou o príncipe montado no cavalo, e aquele momento, aquela perna curta não está atrapalhando em nada, e aquele olho fechado, ele ajuda para mirar melhor na hora de atirar. Portanto, veio o Alter Rebbe, o autor do Tânia, que foi escolhido pelo próprio mestre para ser o líder, para falar exatamente como a pessoa deve encarar a vida. Diz o Alter Rebbe: não faça de conta que os defeitos não existem, igual o Rebbe Zush. Não deixe de lado os defeitos, igual o Rabbi Levi. Pegue os defeitos e transforme em vantagem. Diz o Alter Rebbe o seguinte: você está vendo uma imperfeição no próximo? Tem duas opções quando você vê uma imperfeição no próximo. Uma opção é: sai daqui, se afasta. A pessoa, em geral, ela fica vendo os defeitos do outro para se sentir superior. E ela quer, de certa forma, desqualificar o próximo. Essa é uma forma. Essa é uma forma se falta amor. Se tem amor, você dá mais carinho e mais atenção para aquele que está precisando. Uma história linda, o Rebbe, ainda antes de assumir a liderança, na vida do Rebbe anterior, do sexto Rebbe, uma vez ele saiu
na sala do seu sogro e ele encontrou um Hassid. Eidelman falou, vem aqui, escuta. Você quer escutar uma coisa incrível que eu acabei de vivenciar? Eu acabei de entrar para o meu sogro, para o Rebbe, o Rebbe de todos nós, e eu perguntei para ele algo que estava me incomodando. Eu aqui, ele não era o Rebbe, mas ele já tinha um papel muito importante dentro do movimento. Eu aproximo todos e eu trato bem todos. Só que algumas pessoas aqui, outros Hassidim, eles me falaram, é certo isso? Se você trata todo mundo bem e a pessoa faz coisas erradas, então ele vai sentir que você está aprovando as coisas que ele faz. Ele está bem como ele está. Você, às vezes, tem que tratar melhor aqueles que estão no caminho e tratar, não é para tratar mal, mas pelo menos você tem que ter um pouco mais de frieza com alguém que tem que melhorar. Mas eu não concordei com isso. Eu achava que você tem que tratar todo mundo com amor. E é somente com amor que se aproxima as pessoas. Só que já que estavam impressionando, eu resolvi perguntar para o meu sogro, eu perguntei para o Rebbe. Eu falei, Rebbe, quem está certo? E meu sogro, o Rebbe, falou o seguinte, ele disse que um pai, ele ama todos os seus filhos. Só que quando Deus os livre, tem um filho com uma dificuldade, com um problema físico, emocional, mental, os pais, eles dão muita mais atenção e dedicação para esse filho. Eu disse, o Rebbe, é muito pelo contrário. Alguém que está doente espiritualmente, alguém que está imperfeito, essa pessoa não tem que ser afastada, muito pelo contrário, tem que ser dado mais amor. Continue no caminho que você está. E ninguém melhor do que o Rebbe para implementar tudo que a gente está estudando aqui no Tânia e tudo que a Hassidut fala do amor ao próximo. Você realmente ter um amor verdadeiro, sem julgamento e sem recriminar, obviamente, para cada um e um, valorizando a sua Neshama, valorizando a essência. Então, nós temos aqui o Reb Zusha, aquele que só vê o bem. Nós temos o Reb Levi Yitzchak, aquele que valoriza o bem, mesmo sabendo, mesmo estando ciente do lado das imperfeições. E o Alter Rebbe, ele coloca ênfase na imperfeição, transformando em vantagem. Diz o Alter Rebbe o seguinte, que uma pessoa que está com alguma dificuldade, não é para você odiar e afastar, pelo contrário, é para você ter pena. Pena não no sentido, eu tenho pena e você fica aí. Pena no sentido de procurar ajudar ainda mais aquela pessoa. E aí eu pergunto para vocês, será que o judaísmo, ele é humanista? No sentido de amor ao próximo, isso é a base da Torá, então basta se amar o próximo e pronto. O Hillel, a famosa história que o Hillel, o sábio Hillel, ele foi procurado por uma pessoa que queria se converter ao judaísmo, e ele falou para ele o seguinte, Rabino, eu vou me converter ao judaísmo se você me falar toda a Torá, resume o judaísmo enquanto eu estiver sobre um pé só. E o Hillel falou para ele o seguinte, ele falou em aramaico, mas ele disse, o que você odeia, não faça para o próximo. Esta é toda a Torá. O resto é comentários, depois você vai estudar. Eu pergunto para vocês, isso é toda a Torá? A Torá é dividida em duas categorias. Ben Adam Lachaveró, entre o homem e o semelhante, e Ben Adam Lachaveró, entre o homem e Hashem. Tudo bem, entre o homem e o semelhante, a base de tudo é amor ao próximo. Agora, entre eu e Hashem, como que amor ao próximo é a base para o Tefilin, para o Shabbat, para o Kasher, e assim por diante. Então, basta eu atuar em causas sociais, e aí eu já estou cumprindo toda a Torá? É muito profundo e muito interessante. O que o Alter Rebbe está falando aqui no Tânia é o seguinte, só tem uma forma de você realmente amar o próximo. E se você chegar para esse nível de amor ao próximo, você vai estar cumprindo toda a Torá. Só tem uma forma de você conseguir dar espaço para o outro, apesar de todo o meu ego, apesar de toda a importância que eu dou para mim. Isso chama Agbarat, Achomer, Atzurah, Achomer, significa, na linguagem da Kabbalah, fortalecer a forma sobre a matéria.
ou, em outras palavras, dá mais vazão para a alma e ela tem mais força do que as necessidades do corpo. Enquanto eu estou focado na alma animal, no corpo, não tem espaço para outra pessoa. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, em terceiro lugar, talvez lá em 20º lugar, se sobrar eu te dou um pouco de espaço também. Mas tudo girando em torno de mim. Isso é alma animal. Para eu realmente ter amor ao próximo, como a Torá fala, só tem uma fórmula, dando vazão para a alma divina. Como que dá vazão para a alma divina? Através das mitzvot. Por isso que ele fala, se você conseguir... o amor ao próximo é o termômetro se você está cumprindo as mitzvot ou não. Então, se alguém fala, não, eu sou muito conectado com Deus, eu faço todas as mitzvot, mas eu não me dou bem com ninguém. Não. Eu me dou bem com todo mundo, mas não cumpro as mitzvot. Também não. O verdadeiro amor ao próximo é quando eu conseguir evoluir a tal ponto que a minha alma tem mais valor do que meu corpo. Que minha alma divina ela tem mais voz do que minha alma animal. Aí sim, eu estou cumprindo a mitzvah de Avat Israel. E nesse momento, eu estou fazendo todo o objetivo do judaísmo. O objetivo do judaísmo é que a alma sobrepuja ao corpo. Portanto, nós temos aqui trabalho para a vida toda. Amor ao próximo não é simplesmente tratar bem todo mundo, isso aqui é um bom começo, mas é muito mais do que isso. É uma evolução. Isso sim, realmente é cola a Torá colar, isso é toda a Torá. Vamos, aos poucos, melhorando, praticando, crescendo, e se Deus quiser, trazendo, que é dito, Barreino Avino, nosso Pai, nos abençoe, mas tem uma condição, o lá no que é errado, quando nós estamos unidos como um só. Então, a união, quando nós estamos realmente num nível onde que a gente consegue se amar, se dar bem, porque a alma ela tem muita importância, isso não tem força maior para atrair a grande brachá, a brachá do nosso Pai, a brachá de Hashem, que assim seja para todos nós. Muito bem, muito bem. Ilan, eu tenho uma dúvida. Opa, fala. É o seguinte, como tudo é extremamente dinâmico e contraditório no universo, o bem e o mal são da mesma forma. Então, o que é bem para mim não necessariamente é mal para o outro e vice-versa. E qual a melhor maneira de eu conseguir fazer essa diferenciação? Maravilha, muito bom. Ótima pergunta. Aonde que está o bem e o mal com uma definição absoluta e não relativa? Na Torá. O que a Torá fala que é certo é bom, o que a Torá fala que é errado é ruim. Respondeu? Valeu, garoto!